do celular ao rádio, do telefone ao computador, da geladeira à impressora. Todos esses e outros eletroeletrônicos são usados por um período ou até o final de sua vida útil, sendo, depois disso, descartados no meio ambiente. No Brasil, são descartados em torno de 1,4 milhões de toneladas por ano destes materiais, e de acordo com a ONU, é o país em desenvolvimento que mais descarta equipamentos ultrapassados na natureza. No município de São José dos Campos, segundo a Urban, foram recolhidos de forma correta em 2014 103,4 toneladas de resíduos eletroeletrônicos nas residências. No mesmo ano, a Prefeitura mapeou 161 áreas utilizadas para descartes irregulares de resíduos, entre eles os eletroeletrônicos. Em um levantamento feito com cidadãos do município, quando questionados sobre o que fazem quando um aparelho eletrônico quebra em suas casas, 42,9% responderam que os descartavam. Destes, quando questionados sobre onde faziam estes descartes, 77,8% responderam que os descartavam em PEVs. Mas o que acontece quando eles chegam aos PEVs? Caso você possua resíduos eletroeletrônicos, estes devem ser encaminhados aos pontos de entrega voluntária, PEVs. Lá eles serão encaminhados a locais como cooperativas, que irão avaliar os seus componentes. Após a avaliação, os elementos que ainda possuem potencial de uso serão reaproveitados. Já os componentes que tenham valor de mercado serão vendidos e o restante será destinado a aterros adequados. Porém, as informações obtidas na enquete feita com moradores não caracteriza 100% da realidade vista no município. Por exemplo, na região sul de São José dos Campos, próximo ao PEV Residencial Gaso, foi observada uma grande quantidade de resíduos eletroeletrônicos descartados irregularmente. Ao percorrer São José dos Campos, foram observados diversos pontos de descarte irregular, principalmente localizados na Zona Sul e Leste, sendo que os resíduos eletrônicos se encontravam misturados com roupa, entulhos e embalagens. Além disso, em alguns locais, os resíduos eletrônicos se encontravam carbonizados, em sua grande maioria televisões de tubo. Nesses equipamentos, há a presença de metais pesados, plásticos e outros componentes, que, quando queimados, volatilizam-se e liberam substâncias químicas tóxicas, prejudicando tanto o ser humano como o meio ambiente. Apesar de ser recorrente essa problemática, muitos moradores da região onde ocorrem esses descartes irregulares estão se mobilizando para conscientizar aqueles que ainda cometem essas ações, por meio de cartazes fixados nos locais onde comumente ocorrem essas práticas. Tais ações de descartes irregulares de resíduos eletroeletrônicos podem causar diversos danos. Segundo a engenheira Gabriela Nena Ferrarese, funcionária da CETESB, caso o gerenciamento desses resíduos não seja realizado em instalações dotadas de equipamento de controle de poluição e sistemas de proteção ambiental, pode ocorrer a contaminação do solo, das águas superficiais e subterrâneas e do ar. No encontro desses problemas, existem catadores de resíduos que atuam no município. Seu trabalho é considerado uma ação ambiental de extrema importância, retirando uma grande variedade de resíduos do meio ambiente. Em entrevista com um desses agentes ambientais, ele comenta quais os resíduos eletroeletrônicos mais comuns encontrados nas ruas de São José dos Campos. Controle, celular velho, celular, bastante celular a gente acha tudo. Computador, notebook, videogame, quase tudo, né? Tela do computador, Até televisão até plasma, televisão, essas coisas. notebook, tudo completinho. Só, você vê que só cai, ó, quebra um pouquinho, os caras jogam fora. A gente conta tudo. Bateria de carro, a gente conta bastante. Bateria de carro, não tem as baterias de carro. Aquelas grandes nós encontramos bastante. Além disso, ele explica quais os principais dias nos quais são encontrados esses tipos de equipamentos, que foram descartados nas ruas ou em outros lugares impróprios. Mas tem dia que é bom, mas tem dia que também é fraco. Hoje mesmo, que é sábado, né? Hoje é sábado, hoje é mais fraco. Mas acho sempre. Na semana tem muito mais. Na semana não tem muito mais do que hoje. Muito mais que hoje. Depois da coleta e triagem, o agente ambiental comercializa o resíduo em local informal.
Essa prática tem alguns problemas quando feita sem os devidos cuidados, pois parte dos resíduos podem retornar ao meio ambiente com igual ou maior grau de risco. Como ressalta a especialista da CETESB, Gabriela Ferrarese. Ainda que seja feita a reciclagem e reutilização destes resíduos, sempre são gerados rejeitos que devem ter a disposição final ambientalmente adequada. De uma forma geral, sabe-se que rejeitos contendo metais pesados devem ser destinados para aterros de resíduos perigosos. O descarte irregular de resíduos eletrônicos ainda é um caso comum de se encontrar em diversos locais, em sua maioria periféricos. Apesar do grande potencial econômico desse tipo de resíduo, muitos ainda desconhecem ou ignoram este fato, tornando assim o descarte de resíduo eletroeletrônico indiscriminado. Em virtude disso, são necessárias ações gradativas, como programas de conscientização governamental e maior divulgação de informações relativas ao descarte correto e seus benefícios socioeconômicos, políticos e ambientais. Também há necessidade de um melhor envolvimento entre essas esferas para assim minimizar esta problemática. Este vídeo possui o intuito de ajudar na conscientização e conhecimento das variáveis relacionadas ao descarte, possibilitando que sejam traçadas ações e metas mais objetivas que beneficiem a sociedade e o meio ambiente.